E os profissionais de saúde têm estado, desde então, na linha de frente, enfrentando este vírus maldito. E que tipo de lição você pode adquirir com isso? Estes profissionais têm aprendido nesta pandemia? Você vai saber agora na reportagem aqui, na tela do Rota. Logo no começo da pandemia, o infectologista Fernando Chagas pegou Covid-19. Precisou ser cuidado no lugar de cuidar das pessoas no momento em que elas mais precisaram dele. Conviver com as perdas progressivas diante de uma doença nova assustou até quem já era acostumado a lidar com a morte. A gente viu a doença entrando em casa, né? A gente sentiu no corpo, sentiu nos amigos, sentiu nos familiares, perdendo amigos, perdendo pessoas ao redor. Muitas pessoas que estavam com a gente um dia, uma semana anteriores àquele quadro de internação e evolução rápida para a perda o óbito, né? Segundo, a gente vivenciou uma situação que não era tão comum. Por mais que um hospital a gente sempre vivencie perdas, mas não é comum a gente vivenciar, por exemplo, dar um exemplo para você, em um plantão de 12 horas, 9 óbitos. Marineide não se contaminou com o vírus, mas travou uma das lutas mais difíceis da vida dela: cuidar de pacientes isolados por conta de uma doença desconhecida e ver os últimos dias de alguns deles. Ela foi convocada para atuar na UTI Covid do Hospital Clementino Fraga, referência no atendimento de doenças infecto-contagiosas. Foi uma lição de vida que, assim, me tornou mais humanizada ainda, porque você lidar com vidas não é fácil. E numa situação daquela, a gente saber que era uma pandemia onde toda a minha geração não tinha passado por isso e chegou a vivenciar, e eu na linha de frente, sabendo que eu tinha que me fortalecer cada vez mais, me capacitar cada vez mais e saber conduzir a situação. Então, isso aí para mim foi um aprendizado. Diante das dificuldades de tratar a Covid-19, as equipes de saúde ainda enfrentaram verdadeiras barreiras para conter a doença. É que muita gente não acreditou no estrago que o coronavírus poderia fazer. E até hoje não quis mudar hábitos que aumentam a contaminação da doença. A gente sempre teve essa orientação da higienização dos espaços, o cuidado em relação à transmissão, ao toque. Agora a gente está vendo, a gente assistiu isso sendo colocado em prática na vida das pessoas, o quanto é difícil mudar a cultura de um povo que se abraça, um povo que se beija, no sentido de preservar, né, as pessoas, no sentido de evitar que o micro-organismo se propague. Não é fácil lidar com os medos diante de uma pandemia, nem mesmo para os profissionais de saúde. Alguns deles, inclusive, enfrentaram preconceito e falta de reconhecimento diante do trabalho realizado no combate à Covid-19. Alguns dos que estiveram ou ainda estão na linha de frente ficaram com a saúde mental abalada. Foi o que detectou uma pesquisa feita por estudantes do curso de psicologia da UFPB. Mais de 200 profissionais de saúde de vários estados do Nordeste relataram situações semelhantes de um trabalho excessivo e atípico dos últimos meses. O que nos chamou muita atenção foi o fato de eles terem relatado que não houve um cuidado à saúde mental deles, né? Mais de 70% dos trabalhadores que participaram da pesquisa disseram que não houve ações voltadas à saúde mental desses trabalhadores. Eles também trouxeram a ausência de preparação para atuar. Então, a gente sabe que muitos trabalhadores que foram contratados para trabalhar na pandemia, eles eram recém-formados ou não eram da área de doenças infecto-contagiosas. O estudo só vai ser concluído ano que vem. Até lá, vai ser preparado um aplicativo para ajudar os profissionais a cuidarem da saúde mental deles. Para que os trabalhadores possam, ali naquele aplicativo, dizer os sentimentos deles relacionados ao trabalho, né? Naquele dia específico, por conta de situações específicas, o que é que ele está sentindo, se ele está se sentindo acolhido, se ele está se sentindo triste, reconhecido, sobrecarregado, né? Então, a gente vai poder fazer um acompanhamento desses impactos, mesmo depois que o projeto for finalizado. Nos dias mais difíceis de trabalho, um profissional serviu de apoio para o outro.
Eles só podiam contar com a ajuda mútua, já que muitos saíram até de casa com medo de infectar a família. A amizade entre eles ficou mais fortalecida, principalmente a do médico Fernando com a enfermeira Marineide. Ele a escolheu para ser a primeira vacinada contra a Covid-19 aqui na Paraíba. Fui assim contemplada com esse convite, doutor Fernando. Me pegou de surpresa, a quem eu devo a gratidão também. Primeiramente a Deus, né, por estar hoje aqui contando essa história, por ter sobrevivido a tudo isso. Mas assim, Deus me fortaleceu, me capacitou para que eu pudesse superar toda essa situação. E cada vez mais assim, estou fazendo todo o possível para tentar me capacitar cada vez mais na minha profissão e da assistência que eu puder a todos que precisarem dos meus trabalhos profissionais. É uma situação extremamente delicada, viu? Vamos mostrar agora uma família que